Sejam muito bem-vindos ao mundo mágico de Crazy Art Sonic NM e ao multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM. Você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, com muitos personagens completamente aleatórios. Por aqui não tem tempo ruim, por aqui o clima é sempre bastante agradável. Mesmo isso aqui sendo uma grande charlatanice, aqui todas as idades são contempladas, até a terceira idade. E também os mais criancinhas. Sonic Cast e o multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM. Você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Fala galera, fala mais devagar, explica melhor aí, porque às vezes eu sou meio lerdo e às vezes não pego as deferências e referências. Well. Vamos explicar melhor. Esse é o Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. O podcast do meu pai. E agora podem começar a cantar. Vai começar! O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. E com vocês, o maior apresentador de todo o Brasil. Loucura, incrível estar aqui de volta como apresentador deste programa que saí lá do domingo e agora chegando aqui para dominar toda a podosfera. Não é você, saia daí, vou tentar de novo. E com vocês, o maior apresentador de todo o Brasil. Mas que coisa, mas muito boa noite, moças e rapazes, senhoras, senhores, meninas, meninos e meninas. Eu estou chegando aqui no nosso grupo SBT, Sonic Brasileiro Trilouco, mas que coisa, eu estou chegando e agora vou falar. Ai meu Deus, não está funcionando. Tente você agora, locutor da voz sinistra, eu não aguento mais ficar tentando. E com vocês, o maior nome da podosfera mundial. Vem ele, com todas as suas loucuras. Chega mais, Sonic NM. Toca a trilha logo, porra. Um, dois, três, foi. Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. E aí, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, meus amiguinhos, estou de volta, muito feliz, muito alegrinho, cantarolando no microfone. Lara, que loucura, gente, como é bom estar aqui de volta para gravar o Sonic Cast, o podcast que não tem como acabar. Quando eu penso em acabar, eu vou lá e, como diria Pedro Henrique Sena, falho miseravelmente, o podcast não conseguiu acabar e tem um novo episódio acontecendo, veja só, que loucura, gente. Bom, eu sou o Sonic NM, me segue nas redes sociais em @Sonic_NM, juntei todas, Twitter, Instagram, TikTok e o canal de YouTube tá todas a mesma arroba, e a página do Facebook eu não uso mais, então é uma arroba pra tudo, é @Sonic_NM. Se esse podcast ele existe, ele tem esse microfone lindo e maravilhoso que chega com áudio na sua casa, nos seus ouvidos, na rua, enfim, que você consegue ouvir maravilhosamente bem, graças ao nosso patrocinador, que é @Draft Personal Soccer. Segue os guris no Instagram, segue lá o Dudu Sartori, veja os treinamentos e marca teu treinamento com ele, @Dudu Sartori, @Draft Personal Soccer. Lembrando também que o Sonic Cast é o apoiador oficial do projeto Reciclave do mano Pedro Sena, que foi o cara que disse que eu falhei miseravelmente não conseguindo acabar com o próprio podcast.
você quiser conhecer mais o projeto, entra no site. O site é reciclave.com.br ou também lá no Instagram em @projeto_reciclave. Dei a vida. Vou, antes de começar qualquer coisa, dar o primeiro golinho d'água clássico desse programa. Então vou esperar tu fazer o seguinte: pega a tua garrafinha d'água, teu copo com água, pega teu recipiente com água dentro e vamos tomar esse gole d'água juntos. Vamos lá, pegou? Atenção, vamos lá. 3, 2, 1, gole d'água do Sonic. Ai, que coisa boa, gente. Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Espero que estejam muito bem. Estou muito bem. Estou numa noite agradável aqui no bairro Medianeira, em Porto Alegre, para gravar para vocês essa parte aqui do áudio do programa. E quero, antes de tudo, contar para vocês uma historinha, uma pequena história. Bom, eu estive recentemente no Teatro São Pedro, que é um teatro lindo e clássico aqui de Porto Alegre, para ver um espetáculo muito legal, a convite de uma amiga minha que já participou aqui do podcast. A minha querida amiga Nayane Bragança participou do Sonic Cast no episódio 34. Ela me convidou para assistir uma banda muito bacana, que vai ser a nossa dica. Então vou chamar aqui o locutor da Voz do Mal, chega o locutor da Voz do Mal, para fazer a vinheta. Vamos agora à dica cultural do Sonic Cast. Muito obrigado, seu locutor da Voz do Mal. Não quer chamar o locutor, o louco locutor? Cheguei louco, locutor. Vamos agora à dica cultural do Sonic Cast. Muito obrigado, louco locutor. Dessa vez os dois locutores fazendo a vinheta, hein? Que loucura. Bom, a banda que fomos assistir é a banda chamada Tum Toin Foin. Sim, esse é o nome da banda. Tum Toin Foin. Eu vou soletrar antes de qualquer coisa. Tum se escreve T-U-M. O Toin se escreve T-O-I-N de Nair. E o Foin se escreve F-O-I-N. N de Nair no final também. Tum Toin Foin. Antes de qualquer coisa, eu coloquei uma musiquinha da Tum Toin Foin na nossa playlist. A playlist Falei no Sonic Cast no Spotify. Pelo menos uma musiquinha tá lá já para quem quiser ouvir. Tem outras várias músicas no Spotify, né? E vou deixar também marcadinho aqui na postagem desse episódio a arrobinha da Tum Toin Foin lá no Instagram, que é @Tum Toin Foin, né? Esse Tum Toin Foin, que é cacofonicamente lindo de se falar, Tum Toin Foin, segundo um dos integrantes da banda, que nada mais é do que Arthur de Faria, significa tum, que é o som da percussão, os instrumentos percussivos fazem tum. O toin são os instrumentos de corda, o toin, e o foin é dos instrumentos de sopro, então é tum, toin, foin, cada som para um instrumento diferente. E é uma banda instrumental que toca tipo como se fosse música de orquestra, uma bandinha, só que só instrumental. São 10 integrantes na banda e as músicas não têm letra. Cada música é como se fosse uma pequena historinha. E eles se apresentaram junto com a orquestra da OSP. Então foi muito legal de ver o espetáculo. Foi a primeira vez também que eu fui no Teatro São Pedro. Até então nunca tinha entrado no Teatro São Pedro, só visto do lado de fora ali, ou em passeio de colégio, mas entrar no Teatro São Pedro, sentamos na primeira fila e vimos numa apresentação que a entrada era 1 quilo de alimento, ou seja, para ajudar também, né, porque para pagar no Teatro São Pedro geralmente não é muito barato, né. Então essa é a dica cultural de hoje, a banda Tum Toin Foin, que vai estar marcadinho na postagem, tem uma musiquinha na nossa playlist, Falei no Sonic Cast aqui no Spotify. E é a banda de Arthur de Faria, esse gênio, radialista, jornalista, músico e vários outros ali integrantes da banda que também são muito bons, muito mestres, tá, gente? Bom, vou tomar mais um golinho d'água, só um pouquinho. Ai. Bom, gente, eu tava aqui olhando aqui nas minhas anotações, eu tinha pensado em fazer uma coisa no programa de hoje diferente, já que estamos aí com a ideia de fazermos episódios especiais e coisas diferentes, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos falar de desconstrução, vamos falar da quebra da quarta parede, né? Já que eu falei que eu tava no Teatro São Pedro, vamos falar da quebra da quarta parede. O que é quebrar a quarta parede? Os atores dizem isso quando estão no teatro porque as 3 paredes que tem são as que estão ao seu lado e atrás deles, e a quarta parede seria o público, ou seja, quando tu revela pro público coisas que até então tu não revelaria. E hoje nós vamos aqui revelar algumas coisas dos personagens e imitações do Sonic Cast. Sim, são personagens, gente, são imitações, não são de verdade. Primeiro de tudo, acabei de estragar com o sonho de quem achava que tinha mais gente que comigo gravando o Sonic Cast, né? Mas eu vou contar a história de cada uma desses personagens e imitações, como é que surgiram. Primeiro de todos, vou chamar aqui, inclusive, chega aí o locutor,
Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, como é que surgiu o louco locutor? Vou provar que sou eu que faço. Olha, minha voz está assim, minha voz está assim, minha voz está assim, minha voz está assim. Oi, gente, oi, gente, oi, gente, oi, gente, oi, gente, oi, gente. Oi, gente, viu só? Sou eu que faço. Bom, o louco locutor surgiu porque eu achava muito interessante que sempre tinham esses locutores em supermercados vendendo coisas ou em lojas de rua vendendo coisas com um microfone. E geralmente são pessoas que falam do mesmo jeito, têm o mesmo tom de falar. Vão vender assim: oi, gente, oi, freguesia, pode chegando, estamos aqui vendendo calcinhas, promoção de calcinhas, promoção de meias, pode chegar, freguesia, pode chegar. E essa voz também, ela é muito comum nesses caminhões que passam vendendo clorofina. Passam vendendo produtos de limpeza. Daí aquele negócio assim: oi, dona de casa, vamos comprar 5 litros de clorofina pura e concentrada por apenas R$1,50. Vamos chegar à freguesia. E essa voz também eu tento sempre colocar nela um tom meio nordestino, porque eu tenho muito cliente nordestino, então eu gosto meio que de homenagear o pessoal do Nordeste. Então, quando eu vou fazer essa voz, eu faço assim: ô gente! É gente, né? Ô gente! Não é gente, é gente! Com aquela coisa mais nordestizada, vamos colocar assim. Então, o locutor é para homenagear essas situações, e também uma inspiração foi o Heron Dalmolin, que é um comunicador aqui do Rio Grande do Sul, que tinha uma locução que ele fazia no quadro do Papael. Papael é um personagem que ele tinha, que o Papael tentava sempre fazer alguma coisa e tentava se matar e acabava não se matando. Daí ele fazia assim: ele morreu, gente, não volta mais, gente. Era uma coisa mais ou menos assim, que é parecido com o tom de voz do locutor. Então foi uma inspiração, mas todas as outras coisas que eu falei tem a ver também, tá? O segundo deles, vou chamar aqui, que é o locutor da voz do mal. Oi, gente que está ouvindo o Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Bom, a voz do locutor da voz do mal também sou eu que faço. Vou provar, atenção, olha só, estou fazendo essa voz, 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 estou fazendo essa voz. Oi, gente, estou fazendo essa voz, né? Que nada mais é do que a locução de filmes, de trailers de filmes. Eu gostava de ver quando eu ia assistir um filme, que no trailer parece sempre que o filme é melhor do que é, né? Então no trailer do filme, geralmente era aquela coisa assim: The Warner Bros. Pictures. Aí mostrava o nome dos atores, né? Sean Connery, Catherine Zeta-Jones. Então sempre era com nomes em coisas em inglês. Eu nunca tinha visto essa voz falando coisa em português. Eu pensei: não, então vou trazer pro Sonic Cast a locução da voz do mal com coisas em português. Então, em vez de ele falar lá The Warner Bros. Pictures, ele vai falar Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, que é a mesma locução da voz de filmes. Bom, peraí, deixa eu tomar mais um golinho d'água. Hoje eu tô com o ASMR bem acentuado aqui, tô bem pertinho do microfone. Bom, outro personagem aqui do Sonic Cast, que é o Mário Juan, que apareceu algumas vezes na primeira temporada. Ele apareceu, se não me engano, no episódio 19. Depois apareceu poucas vezes. Na abertura ele aparece também, que ele fala que na verdade é a minha voz normal, só que eu só vou baixando o tom da minha voz, vou baixando o tom da minha voz, vou baixando o tom da minha voz. Fala, galera, vou só baixando o tom da minha voz. Fala, galera do Sonic Cast, aqui é Mário Juan, well. Bom, well que eu falo é uma frase que um cara, quando eu trabalhava numa gravadora chamada Frandiscos, falava. Era quase com o cumprimento dele. Vinha dar oi pra gente, vez de dar oi, cumprimentar, e falava: e aí, well. E eu achava engraçado pra caramba aquilo. Então o well serve pra qualquer coisa. É um dialeto de um cumprimento que ele inventou. Então eu usei pro Mário Juan quando ele fala well. Porque o Mário Juan, você sabe, é aquele cara mais, né, mais relax, paz e amor, que gosta de fumar uma verdinha e tudo mais. Então, o Mário Juan é para fazer essa sátira com todas as pessoas referentes a esse tipo de comportamento que tem esse falar mais arrastado, essa voz mais devagar. E também eu peguei alguns traços de como fala o meu tio Giovanni, que ele fala desse jeito parecido. Então, alguns traços eu peguei para falar mais arrastadamente, assim, galera do Sonic Cast, podcast redondinho e cremoso. Fiquem com mais um pouco de programa. Well. É mais ou menos isso. Então, uma homenagem também ao meu tio Giovanni e
essa frase lá que o cara falava lá do Arauel, não me lembro o nome dele agora, mas era um cara que trabalhou comigo lá e usava dessa frase. Bom, deixa eu tomar mais um gole d'água porque o próximo personagem precisa de água. Ai. Bom, agora, chega aí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a criança. Como é que vocês estão? Tudo bem? Às vezes eu apareço, às vezes eu sumo um pouquinho. Eu sou a voz mais difícil de fazer de todas. Pois é, essa é a voz mais difícil de fazer de todas, que é a voz do meu filho, que é a criança. Então eu vou provar que sou eu que faço, né? Peraí. Oi, gente. 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 E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Pois é, a imitação da criança, né, que é uma voz de criança que eu faço, não tem nome, apenas criança. Quem me inspirou esse personagem foi uma personagem da Praça é Nossa, do Carlos Alberto de Nóbrega, que é a humorista chamada Marley Cevada. Ela tinha uma personagem que o nome era Nina, e ela imitava uma guriazinha, só que ela fazia uma voz de criança muito, muito parecida, assim, quando tava fazendo o personagem. E aí, algum dia, eu vendo aquilo, comecei a tentar imitar, e acabou saindo essa voz assim, que é a criança, né? Então, a criança nada mais é que minha criança interior, meu alter ego de criança, que eu pego pra fazer como se ela fosse meu filho, né, filho? Sim, pai. Pois é, essa é a criança. Bom, esse outro aqui agora já não é uma imitação, é um personagem, já não é um personagem, é uma imitação. Que quem é de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul conhece, sabe quem é. Quem me escuta dos outros lugares aí, que é ouvinte do Sonic Cast de fora do Rio Grande do Sul, conhece o personagem talvez por mim, mas não saiba quem é. Que é... Deixa eu fazer que é mais fácil. Olha, tia, muito boa noite, muito bom dia, boa tarde, pessoal que está ouvindo o Sonic Cast. As nuvens cumulonimbus aqui estão chegando no estado do Rio Grande do Sul para trazer muita chuva nessa semana que está iniciando. Que é a imitação do Cleo Kuhn, né? O Cleo Kuhn é um jornalista da Rádio Gaúcha, que é o cara que dá a previsão do tempo, que tem a voz exatamente assim. E aí o pessoal adorava ver eu imitando o Cleo Kuhn, só que aqui no Sonic Cast ele virou apenas Seu Kuhn, né? Tem alguns videozinhos no YouTube que eu coloco lá como Sonic Kuhn, tá? Mas acho que até algumas vezes no Sonic Cast eu cheguei a usar o termo Sonic Kuhn, mas depois se transformou e virou Seu Kuhn. Que é essa voz bastante fanha, assim, que é chata. Na verdade, eu imito essa imitação, mas eu não gosto dessa voz. Eu simplesmente não suporto a voz do Cleo Kuhn. Mas eu aprendi a fazer, então eu faço. Com a previsão do tempo, Sonic Kuhn. Com a previsão do tempo, Seu Kuhn. Com a previsão do tempo, Cleo Kuhn. É exatamente isso. Então, esse é o Cleo Kuhn, ou Sonic Kuhn, ou Seu Kuhn. E eu vou provar que sou eu que faço, né? Vou usar oi gente, 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 como é que vocês estão? Oi gente, muito boa noite, oi gente, boa tarde ou bom dia. A previsão do tempo, Seu Kuhn. É isso, gente. Bom, mais uma imitação que eu faço aqui, que também para quem convivia nos anos 90, conhece muito, que era um padre meio tenebroso que aparecia nos programas de TV dizendo que as coisas não existiam, que era falcatrua, que era o Padre Quevedo, né? Que acho que eu sempre usei como Padre Quevedo aqui no Sonic Cast mesmo, nunca usei como outro nome, né? Que é aquela voz assim: os poderes da parapsicologia isso não existe ser algo falso, não se pode se manifestar, os raios e trovões, as tempestades e tudo que se envolve os fenômenos da natureza é apenas coisas de ectoplasmas, né? Que é essa voz que eu faço. Então eu vou mais uma vez provar que sou eu que faço. Atenção. Oi gente, 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 oi gente. Que é a voz do Cleo Kuhn, que é a voz do Padre Quevedo, esse velho, né, esquizofrênico, padre que desvendava o charlatanismo, né, e todos os poderes da parapsicologia. Exatamente. Bom, agora a imitação talvez mais tradicional de todas, talvez a primeira coisa que eu tenho aprendido a imitar na minha vida, que é oi, mas que coisa, mas olha só, estava demorando para eu aparecer aqui no Sonic Cast. Eu já fui Silvio Sonic, atualmente eu sou o patrãozinho aqui no Sonic Cast, não é mesmo, Sonic? Sim, patrãozinho, pois é, para provar que sou o que faço, mais uma vez, vamos lá. Oi gente,
Oi, gente, oi, gente, oi, gente, oi, gente, oi, gente, mama, oi, gente, oi, mas que coisa, mas olha só que coisa, mas olha só. É isso, gente, então, mais uma imitação. Temos aqui eu em algum programa passado chamei de Alucinando Hulk, mas é o Luciano Huck, que é apenas o loucura, incrível estar aqui de volta nesse programa, nesse podcast, no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, estar aqui com o Sonic, essa grande figura. E pra provar que sou eu que faço também, vamos lá no... Vou fazer loucura, atenção. Loucura incrível, gente, muito obrigado, Sonic. Obrigado, seu Luciano Huck ou Alucinando Huck. Bom, temos aqui também os nossos presidenciáveis aqui. Tem também o Molusco. Olha, companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, a força sindical de esquerda da BCD Paulista, e tá aqui presente nesse programa. Que é a minha imitação de Lula, né? Mas para eu não usar o nome Lula, eu sempre usei Molusco, né? E tem também... Você no tocante, é isso aí, tá ok? Você tá brincando com o que não deve ser brincado, você tem que me respeitar, tá bom, seu idiota, né? Que é o nosso não, né? Não gosto dele, do seu Jair Bolsonaro, mas que em vez de eu chamar de Jair, eu chamo de Já Foi, né? Então a prova é que eu faço as duas vozes, vamos trocar aqui. Olha, companheiro Sonic, é isso aí no tocante, é isso aí. Pois é, faço os dois. Quem mais que temos aqui? Bom, teve uma imitação que eu fiz em algum programa, em abertura, que era do Silvio Luiz, aquele locutor clássico dos anos 90, que é o... Está valendo o nono lance, mais um gol brasileiro, meu povo, foi ele. Que é quase que eu pego um pouquinho da voz do Padre Quevedo para fazer uma voz de velho, mas que é o Silvio Luiz, que é uma imitação também... que é ruim de fazer porque cansa a voz, é por isso que eu não faço muito. Tem também um cara que eu coloquei aqui, o Paulo Mico, que algum programa eu já usei, que na verdade é a imitação do Paulo Brito, que é um locutor aqui do Rio Grande do Sul, que é mais ou menos assim: olha só tudo, belezinha, vamos fazer, olha só o Grêmio chegando com a bola, olha só tocando, vai fazer o gol feito! Olha só que coisa, o pessoal aqui na RBS TV Globo! Que é a imitação do Paulo Brito, só que eu chamo de Paulo Mico, né? Então, mais uma imitação que eu já usei aqui no Sonic Cast algumas vezes. E tem também, das imitações aqui dos personagens, um cara chamado Marcos Vinícius. Pode chegar aí, Marcos Vinícius. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? O Sonic tá tratando bem de vocês aí? Tá direitinho o programa? Como é que tá, Sonic? E aí, meu, tá tudo bem? Eu não sei por que tu chegou aí no programa. Ah, cara, porque tá difícil, né? Tem que pagar a conta, tem que fazer as coisas, tu fica aí gravando podcast, se divertindo, enquanto a parte cruel fica pra mim, né? Pois é, né? Ninguém mandou ser a pessoa física, né? Eu sou a pessoa virtual, então eu faço a parte mais divertida, a parte das arroba fica comigo, tu fica com a parte dos boletos. Tá bom, cara, tá bom. Pois é, esse é Marcos Vinícius, o alter ego por trás do Sonic NM ou vice-versa, né? Bom, deixa eu dar mais um golinho d'água pra vocês, né? Depois de toda essa pressão de personagens aí, retomarem o fôlego de vocês também, só um pouquinho. Ai. Mais uma coisinha aqui do podcast, já que eu quebrei a quarta parede aqui dos personagens, que é a quarta parede do nosso bordão. O bordão, o podcast redondinho e cremoso. Se você é ouvinte do podcast, você sabe como é que esse bordão surgiu. Se você não é, tá ouvindo esse podcast, esse episódio solto, vou te contar. Quando eu gravei o episódio piloto do Sonic Cast, mandei pra toda a minha lista de transmissão de Zap, mandei pra todo mundo, postei nas minhas redes, e aí um amigo meu ouviu e mandou pra mim assim: cara, isso aqui está ficando muito bom, está ficando redondinho e cremoso. Eu achei aquilo engraçadíssimo, falei, cara, eu vou começar a usar isso como bordão. E aí no primeiro episódio eu falei assim, bom, no segundo episódio eu falei assim, bom, você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Tô achando meio estranho, né, mas vamos ver se o bordão pega. E aí eu vi que não tava fazendo certo, porque eu tava falando aquilo, só que sem
sem ter segurança, eu tinha que botar a verdade naquilo. E aí por isso que agora quando eu começo o programa eu falo, você está no Sonic Cast, podcast redondinho e cremoso. Eu tenho que botar a energia, que senão a coisa não vem. Quem me deu essa ideia foi o Dinho Farias, que é um amigo meu que há muitos anos atrás, eu acho que em 2018, quando ele veio buscar uma camiseta aqui que ele tinha encomendado comigo, a gente estava aqui conversando e ele veio me dizer, cara, tu é um cara muito comunicativo, muito criativo, cara, tu deveria ter um podcast. Eu falei, cara, vou ter um podcast pra falar o quê? Fazer o quê no podcast? Eu nem ouvia podcast na época, eu não fazia nem ideia do que eu faria no podcast. E aí, na época da pandemia, eu com os textos do livro ali na gaveta, queria botar a criatividade pra fora, comecei a ler os textos e dicas culturais e tudo que o podcast foi trazendo, e aí fiz o podcast e daquela lembrança que tinha ficado lá no passado, que Dinho Farias tinha me dado a ideia de fazer um podcast. E por que eu tô contando isso? Vocês conhecem, né, gente? Sonic Cast não tem ponto sem nó. Porque agora, no bloco do bate-papo, teremos ele presencialmente por aqui. O cara responsável por criar o bordão redondinho e cremoso. O cara que colocou na minha cabeça a ideia de ter um podcast. Já que eu tô com a ideia de voltar com as coisas do podcast, tentar me agarrar bem nele para não deixar ele acabar nunca mesmo. Então, vamos hoje conversar com o nosso querido Dinho Farias. Então, vou convocar aqui os dois locutores para vocês chamarem o papo. Fiquem agora com um bate-papo de Sonic NM e Dinho Farias. No Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Bom, foi muito esperado esse momento, nós temos aquela musiquinha que eu vou começar a cantar, e se tu quiser tu vai, tá? Que é aquela assim, chegou a tua vez, o teu momento de glória, Sonic Cast tá marcado na história, vai Dinho! Chegou a tua vez, o teu momento de glória, Sonic Cast tá marcado na história, aê, agora sim, hoje com o cara que um dia chegou e falou assim, cara, tu é muito comunicativo, muito louco, tu deveria ter um podcast. E agora, 2 anos depois, ele está aqui presencialmente falando de quem? Dinho Farias! High five, meu velho. Obrigado pela sua presença. Muito bom. Mano, a pergunta que eu sempre gosto de começar puxando o papo. Tu lembra como é que foi a primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente? Cara... Testes de memória, na manhã de sábado! Muito bom, que agora eu ainda tô sob efeito das minhas medicações, tá? Então... Tá, não... Ah, eu também tô, então tá tranquilo. Cara, que ótima pergunta. Ah, pessoalmente, eu acho que foi... Acho que eu já vim buscar uma camiseta. Sim. Que foi eu acho que eu te conheci. Na verdade, tem uma longa história antes, né? Não, mas pode contar. Não conheci, mas tive contato com o Dudu Sartori, meu cunhadinho. Cunhado, mantenedor, patrocinador. Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. É isso aí. Tá pago o patrocínio de mesmo. É isso aí, tá pago, tá mencionado. A gente não é da Blaze, mas a Draft bota dinheiro aqui. Eu conheci o Dudu através de uma empresa que a gente trabalhava. Não vou falar o nome porque ninguém patrocina. É só a Draft Personal Soccer que patrocina esse programa. Mas é um mercado famoso aí que explora as pessoas e tal. Explora as pessoas e assassina outras. Mais ou menos isso. E eu conheci, e aí ele falou, eu conheço alguém que faz camiseta. Não, na verdade, antes disso, vamos fazer direitinho. Eu conheci o Dudu nessa empresa, e eu fiquei interessado numa camiseta que ele estava usando. Ah, boa. Uma camiseta. Eu acho que era até do Coringa. Eu acho que era do Coringa, é da Piada Mortal, que é uma das minhas obras preferidas. Pode crer. E aí eu olhei na primeira vez, aí semana seguinte ele tava usando de novo, eu vou perguntar pra esse cara. E aí, qual é que era essa camiseta e tal? Ele me deu a barbada, tipo, não, conheço um cara que faz, não sei o que, ele é familiar, etc. Aí, não, me dá o contato dele, aí, né, ele me deu o Instagram. Uhum. Não, na época não tinha Instagram, era Facebook. Era Facebook. Época boa do Facebook, inclusive. A época boa do Facebook. Saudades. Né? Faz tempo que essa época não existe, mas enfim. Saudades. E aí fui atrás da pessoa, me interessei pela técnica, pela obra e pelas por ser camisetas, pintado à mão, lembra? Por ser pintado à mão. Que tu curtiu pra caramba. Que é uma coisa que eu pessoalmente gosto muito e valorizo bastante, quem faz à mão. E, vou pedir pra fazer. Agora eu não lembro qual foi a primeira camiseta, se foi a da Estrela Mortal. Também não lembro.
Eu acho que foi da Estrela Pode da ser da Morte. Estrela Mortal. Eu acho que foi da Estrela da Morte. Porque teve até um lance da tinta. Isso. Eu fui atrás de uma tinta que brilhasse, uma paradinha Pô, assim. já Eu dei lembro disso. trabalho. Olha como eu lembro, cara. Já dei trabalho. Não, a minha memória não é nada boa. A minha, pras coisas que eu fiz, ela até que se mantém, assim. Não, tem que ser. Tu sabe que eu não lembro às vezes o nome das pessoas, a cara. Mas se eu ver a camiseta, eu lembro, tipo Tu assim, identifica. não, essa camiseta eu pintei, eu lembro quando eu fiz aquele detalhe ali, eu tava fazendo, tipo assim, eu guardo na memória visual, assim, sabe? Não, é um portfólio vivo, né? Sim, De certa forma, sim. É um portfólio vivo. Cara, ontem, mudando de assunto, mas nem tanto, eu dei um rolê num lugar, tava conversando com uma amiga minha, daqui a pouco chegou um cara próximo, assim, que tava no rolê ele também, mas não tava no assunto, e daqui a pouco se aproximou da roda pra conversar. Daí ele parou, me olhou assim, ele, cara, por acaso tu não é o Sonic? Daí eu sou. Só que na hora que eu falei sou, pensei, será que eu tenho que lamentar o cara ter me reconhecido? Pelo qual motivo o cara lembra de mim, né? Dele bem assim, não, é da época do Arco da Redenção, do Scaler, não sei o quê. Daí eu pensei, nossa. Daí eu pensei, mas faz quanto tempo? Ele, cara, deve fazer uns 20 anos, ele não lembra de mim. Aí ele pegou, tirou o óculos, fez assim, eu tinha cabelo mais assim, não sei o quê. Quando ele tirou o óculos, cara, eu lembrei da cara do maluco. Só que eu não lembrava do nome. Ele assim, não lembro do meu nome. Daí eu falei, tu quer demais, né, cara? Aí tu pediu o Pix pra ele pagar o que te deu. Quase isso, né? Quase isso. Daí ele, não, é Juliano, não sei o que, parará. Daí eu falei, não, o teu rosto eu lembro, eu tenho memória visual, cara. Tipo, se eu ver uma pessoa uma vez na vida, ou ver ela, conversar com ela, eu vou guardar aquela fisionomia por desenhar, por estar... Começa a prestar atenção nos traços e tal. Eu lembro do visual. Tanto que depois a gente se adicionou em Instagram. Daí eu fui olhar as fotos antigas do cara. Nas fotos antigas eu matei. Não. Era realmente a imagem que eu lembrava. Só que imagina, eu falei pra ele assim, cara, eu ia na Redenção, no Scaler e tal, a partir dos meus 17 anos. E o cara é 2 anos mais novo que eu. Ele disse, então eu devia ter uns 15. Daí eu pensei, cara, o louco tinha 15. Hoje em dia, os dois com 30 e tantos, eu queria que eu lembrasse, assim, né, cara? É difícil. É meio complicado. Pra mim, eu ia perguntar, né? Tu é tal pessoa, tipo, tal Dinho, tipo, não, depende. Então, depende. Tá, deixa eu só voltar um pouquinho. Volta. Falando sobre a nossa primeira... Nosso primeiro encontro? Nosso primeiro encontro presencial. Na primeira vez que tu teve aqui nos estúdios Crazy Art Sonic NM Entertainment Motherfucker 2000, que na verdade é minha casa, mas é legal falar o nome tri, assim. Tu perguntou pra mim assim, cara, eu posso levar minha mãe aí? E eu lembro que na época eu falei assim, vou dizer que sim, né? Porque na real eu não imaginei. Eu lembro que ela veio aqui, começou a admirar as estatuazinhas, as miniaturas que eu faço, gostou assim e tal. Tu tem um cara, pelo que eu entendo, tu tem um cara com relação bacana familiar, assim, né? Pelo menos sempre deve... Pra tu querer, do nada, levar tua mãe na casa de um maluco que tu conheceu que pintou umas camisetas, tipo, alguma coisa tu viu ali que pudesse chamar atenção também. Como é que é a tua relação familiares e família? Tu sempre foi um cara assim, tipo, com essa visão de entender que onde a gente pertence e... Enfim... Não sei se tu entendeu o que eu quis dizer, mas... Entendi. E, na verdade, eu sinto decepcioná-los que eu não sou um cara família, não. Não sou um cara da família tradicional brasileira. Não, da família tradicional brasileira não somos, mas, mas cultivar os laços familiares e o amor... Isso sem dúvida. Até é uma relação... Aliás, são relações que têm seus pontos de fratura e seus pontos de muito laço. Eu tenho muita... E sempre tive muita proximidade com a minha mãe. E também com a minha irmã, que, pasmem, é crente, evangélica. Porém, é uma pessoa ao qual eu conheço profundamente, então eu sei que o exercício pessoal da fé dela não afeta a nossa relação, ainda mais hoje em dia. Há uma diferença bem grande do que ela crê e exerce enquanto praticante da religião. E isso fez até com que eu entendesse melhor os praticantes dessa religião. Tu tem alguma fé assim? Tem. Não, eu não Quer falar sobre? Eu não sou tão jovem pra não ter religião. Assim, não, daqui a pouco não. O ateísmo não tem muito a ver com ser idade. É que sei lá, eu via. E na época do Facebook isso era muito comum, né? Tu deve lembrar, inclusive deve ter passado por muita questão assim. A gente tinha vários grupos relacionados à Atea, né? A associação dos não sei o que, papapá lá. E tinha muita gurizada ali. Cara, eu vou te dizer que eu uma vez fiz trabalho de pintura para um grupo ateísta. Eles quiseram que eu pintasse um pano branco com o símbolo do ateísmo. Parecia uma arroba, era um A com um meio círculo em volta, assim, que é o símbolo do ateísmo.
eram panos, assim, bandeiras que eles iam mandar pra várias células do Brasil todo. Pintei 10. E aí eu fiquei pensando assim, tá, peraí, tu é ateu, teoricamente tu não acredita em nada, mas ao mesmo tempo tu tem uma bandeira. A tua bandeira pra reforçar que tu não acredita em nada, mas tu tem uma bandeira já não é, tu tá acreditando em alguma coisa, por isso tu ergue a bandeira, sabe? Então, Mas eu só fiz o trabalho, né? Enfim. Não, é um trabalho, tipo, é o trabalho. Fiz o trabalho. Mas, né, até... eu não gosto muito de elaborar isso, porque na verdade ainda tô me lembrando, mas eu acho que conceitualmente ateu não existe. Até porque se tu vai... A fé é um exercício pessoal. Eu ia dizer, né? Não tem necessariamente a ver com religião. É um exercício pessoal. Eu posso ter fé, sei lá, como muita gente tem, inclusive, na Apple ou no Elon Musk. Não é o meu caso. Eu gosto muito de Android. Sim. Mas eu tenho minha fé, sim. Tenho minha fé. Minha avó era mãe de santo no interior. Ela tinha um terreiro e eu literalmente cresci num terreiro. Então, é automático eu seguir essa filosofia. Religião de matriz afro e tal. Pô, certo, temos que falar, né? Por mais que seja um produto de áudio, Dinho Farias é um homem de pele preta, tá ligado? Pô, então é bastante, importante mencionarmos isso, né? Fazer a descrição do áudio. Né? É, mais ou menos isso. Audiodescrição. Estamos aqui com o Audiodescrição. Dinho Farias, um cara esguio. Não. Tá tri ainda, tá tri. Pô, Hoje em dia é o charme, crescer, né, cara? É que eu deixei crescer, mas as entradas do Olímpico aqui estão bem proeminentes, cara. Então, tem a entrada da geral e a entrada da social, da tá ligado? social Tá ali. certo. Mas sim, sou um cara preto, inclusive fiz hoje o bigode, que fazia dias que eu não fazia. O famoso bigodinho do Cafa. O bigodinho do Cafa, assim, é um marcador já. Mas a questão de exercer essa religião de matriz africana hoje é mais um posicionamento político do que um exercício de fé mesmo. Né? Porque a gente traz bastante coisa quando exerce essa religião de matriz africana, que é o ensinamento da ancestralidade, né? Que é basicamente quando a gente vai ler sobre essa ancestralidade africana, a gente vê que é passar conhecimento, é nada mais do que isso. Que de uma forma geral é o correto. Eu não sei se dá para dizer que é correto, mas é o natural, né? Do convívio em sociedade. É passar conhecimento. Tipo, sei lá, por exemplo, uma coisa muito... Falar dica cultural no Sonic Cast, por exemplo. Falar dica cultural. Ou sei lá, eu te dei a ideia, faz um podcast. Eu podia muito bem guardar pra mim, eu vou fazer um podcast e sei lá, vou chamar. Não, tipo, eu não me sentia à vontade, nunca me sentia à vontade. E nunca achei que seria necessário eu fazer um podcast. Então, tipo, eu acho que o cara tem Potencial. Tem jeito, tem potencial, tem sangue pra fazer podcast e tá aí. 40, quase 50 edições. 40 episódios já. 40 episódios. Pô, eu vou ser o 40º, teoricamente. Tu vai ser o 39º. 39º. Vai ser o 39º. A idade de Cristo, mentira. A idade de Cristo. É que a idade de Cristo corrigida pelo IBGE. Pelo IBGE, É que tem a parada de corte, né? Não é o... Como é que é? Não é o corte, E pior que eu estudo isso e eu me esqueci. Mas é margem de erro. Margem de erro, exato. Boa, pela margem de erro. Mas voltando ali, sim, eu tenho minha religião, exerço em casa, exerço para meu núcleo familiar e me sinto bem com isso. É o que me traz um conforto espiritual e acredito que depois de tanta porcaria que a gente viveu nos últimos 4, 5 anos aí, às vezes é necessário a gente ter um... Você está falando de mim? Sai! Sai, te arranca! O senhor mesmo, o senhor inelegível. E acho necessário a gente ter um conforto espiritual depois de ter presenciado o toque do capeta aqui durante algum tempo, né? Além de tudo, pandemia junto, né? Que é pra... Pandemia junto. Já não bastasse um inferno, 2 infernos num só, Pô, né? O cara trouxe tudo de ruim, né? Literalmente trouxe tudo de ruim e agora, pra não encarar aquela ideia de terra arrasada, eu acho que a gente procura coisas, né? Sei lá, todo mundo em algum momento
começou a aprender mais política, começou a falar mais de política, algumas pessoas. E não falo em função de um lado A ou lado B, um posicionamento A ou posicionamento B. Não, de uma forma geral, partidarismo, política em si mesmo. Posicionamento, até porque política é algo do dia a dia. Né? Sim. Não é... É aquilo que eu falo, né, meu? Somos seres políticos, né, cara? No momento que tu vai comprar um negócio no mercado que tem um imposto embutido e tu tá pagando imposto e tu não sabe de onde é que vem, tu tá ali, tu tá fazendo política, entendeu? É isso. A política é o exercício social da comunicação, da transição entre o que tu é e o que a sociedade é. Uhum. É esse lastro, é essa cola aí que tá no meio. Eu vou pegar esse gancho, posso? Pode, deve. Fazer política ou ser um ser político também é levantar bandeiras, nem que seja a bandeira do ateísmo lá, mas eles estão fazendo a política do jeito deles, do que eles acreditam. Tu é um homem de pele preta e até onde eu entendo, tu também carrega a bandeira LGBTQIAPN+. Decorei. Decorei. Sabe que eu tinha decorado LGBTQIA+, rapidinho, já tinha gravado. Aí botaram um PN+, eu pensei, putz, eu vou ter que rememorizar o negócio agora. LGBTQIAPN+. Mas assim, Isso aí é, de certa forma, cara, são dois braços pra tu te empoderar e fincar o pé, que é foda, né, cara? É racismo e LGBTfobia, né, cara? Tipo... Por isso que eu tenho sempre um protocolo de segurança. Inclusive, quando eu tava vindo pra cá pros estúdios e complexo Sonic NM, eu mandei a localização. Né? Sim. Pô, a gente viveu tempos complicados aí. Não sabe se chega, né? Tempos complicados e a gente não sabe se chega no lugar que precisa. Inclusive, eu já considero estar fazendo hora extra por ter 39 anos. Então, pois é. 39 anos? É a média da... Tu vai participar do episódio 39 com 39 anos. Sim, essa é a jogada. Essa é a jogada. Não é, jogadas de marketing. Não era nem o Cristo, era a idade de Dinho mesmo. A Barbie que se dane. O hype da Barbie que se dane. Não, a gente é do Comandos em Ação, G.I. Joe. Pô, eu tenho uma historinha sobre esses Comandos em Ação depois também. Tá, mas fala da parte bandeirista aí. A parte bandeirista, sim. Eu carrego como... inclusive o Sonic tem uma parte nisso, porque uma vez tem uma camiseta. Eu acho que eu ia dizer, mas pode chegar nela. Aquela camiseta dos sapinhos? Também, mas tem uma outra da camiseta Ace. Ace, qual que era? Porque aquela ali é uma referência à orientação assexual. Assexual. E também. Qual que era a camiseta? Bissexual. É Ace, aquela que imita o logo da NASA. Ah, sim, pode crer. Entendeu? Tá. É uma piada muito interna. Essa não, eu não sabia, não sabia mesmo. É uma piada muito interna dessa comunidade. Me sacaneou então, tava pintando sem saber o motivo. Não, a gente tá aí pra isso, né? Não, quando eu tenho motivo eu gosto de divulgar mais, até pra botar na descrição, ele explicar. Eu tento fazer, tipo, pra fazer do meu conteúdo também alguma coisa informativa também. Claro, o que é muito importante também, né? Sim. É um posicionamento da própria marca também. Ah, que legal. Fora daqueles meses do orgulho, né? Que a gente sempre vê todo mundo trocando coisas. Sim, bota a bandeirinha só no dia e depois xinga o vizinho, tá ligado? Xinga o vizinho. É normal, a gente já tá acostumado com isso. Então, além de carregar essa bandeira preta, e não só a bandeira, né? Como carregar a pele preta mesmo. Sim. A bandeira é a própria pele, né? Bandeira é a própria pele. Muito boa essa frase, inclusive. Vai ser um dos títulos do episódio, a bandeira é a própria pele. Boa, cara, boa. Eu sou assexual e bissexual. Então, eu carrego aí... O que seria o assexual? Assexual, cara, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, infelizmente por bocas não tão letradas na situação, que a sexualidade, ela... Como é que eu vou explicar de uma forma bem simples, sem ser academicista? Ela é uma orientação que prescinde do sexo, ou ato sexual, ou atração sexual, certo? Eu me coloco mais no espectro demissexual, onde essa atração sexual ela depende de conexão emocional. Mas existe também a grey sexual, que são pessoas que estão ali também no meio desse espectro, que sentem atração ou não sentem atração. Tem também as pessoas que são assexual estrito, não sentem nenhum tipo de atração sexual. E tem os aromânticos, que são avessos a qualquer tipo de atração. Entendi. E bissexual todo mundo sabe o que é, né?
Bissexual. Nós jogamos no Grêmio e jogamos no Inter ao mesmo não tem tempo. problema Tá certo. nenhum. E é isso aí. Morando, fazer gol. morando no nosso estado, que melhor descrição, o negócio é fazer gol. O negócio é fazer gol. Que nem a gente brinca em casa, caiu na vila, o peixe fuzila. Bah, que coisa bem boa. Cara, falando disso ainda, teve um episódio do Sonic Cast, se não me engano, foi o episódio 29, acho que foi no 29, que a gente falava sobre educação, foi a Jenny, minha amiga professora, foi convidada, e naquele episódio eu fiz um merchan pra ti tentando anunciar a vaga de trampo, você tava procurando trabalho e tudo mais. Sim, verdade. E agora que nós estamos falando dessa bandeira, me veio aqui, hoje eu não fiz pauta, né, eu tô numa de fazer tudo da minha cabeça, de sair perguntando o que veio, freestyle, eu sou o freestyle do podcast. Isso aí. É o podcast redondinho e cremoso da forma mais natural possível. Por tu ser um cara de pele preta e também da questão da sexualidade, imagino eu que preconceitos eles tu já sofreu ao longo da tua vida por diferentes bandeiras que tu levanta. Ó, um abraço pro carro, saiu buzinando. Um abraço, valeu, cara, obrigado. Ele levantou bandeira, saiu buzinando. Isso aí. Se isso já te afetou, por exemplo, pra procurar emprego, me veio isso agora. Cara, falando bem sério agora, antes dessa empresa que eu trabalho agora, que também não vou falar o nome, mas todo mundo compra ali, principalmente hoje. Que é uma empresa gaúcha que vende roupas, é um palíndromo. Pronto. Exato. Pronto. Perfeito. Pronto. Perfeito. É isso. Antes dessa empresa, eu sofri uma situação bem grave de racismo. Olha. E foi muito ruim essa situação, porque me levou àquele momento ali ao qual eu estava desempregado e desencadeou uma série de questões psicológicas muito sérias para mim. Quer falar sobre isso? Minha consulta é na segunda. Não, mas aqui é uma consulta diferente. Terapia de grupo. Cara, isso aqui, microfone, falar e tu saber que talvez alguém vai ouvir e vai se impactar, certamente eu digo, tá na descrição do Sonic Cast, minha terapia de áudio comigo mesmo, quem for ouvir e mais alguma coisinha lá. É terapêutico, cara. Então sinta-se à vontade pra falar o que tu bem quiser. É que eu não gosto de, na verdade, essa exposição específica, tu tem carrega um componente psicológico muito forte, porque não é só eu foi só eu que sofri, né? A minha família passou, teve que carregar junto isso, porque quem foi afetado fui eu, e isso me puxou para uma situação de desemprego. E eu achava que não iria conseguir mais, até pela questão da idade também, né? 38 anos pro mercado de trabalho hoje, tu já já tem que estar aposentado, né? Mas no primeiro dia que eu entrei nessa empresa, né? Todo o processo seletivo já foi meio esquisito, porque foi todo por telefone. Mas era época de pandemia ainda? Não. Sim e não. Já tinha passado um pouco, né? A gente já tava no pós-pandemia, mas... Sim, tava aquele momento meio híbrido, assim. A gente não sabe exatamente o que tá acontecendo. E aí, esse processo seletivo foi por telefone. Essa pessoa, a pessoa responsável, achou meu LinkedIn e me contatou, me fez uma proposta. Nós conversamos, fizemos 2 ou 3 conversas que, sei lá, a gente poderia chamar de entrevistas, mas hoje eu já não sei como falar aquilo. Eu acho que é mais provável que seja aliciamento. E aí, no primeiro dia de trabalho, a pessoa... Eu já tive um problema, porque eu cheguei muito cedo, era para começar às 8h30, eu cheguei muito cedo e fiquei esperando ali, e as pessoas que chegaram primeiro já ficaram meio assim. Mas por que exatamente foi um problema chegar cedo? Então, tu vai entender logo em seguida. Ah, tá, ok. Eu cheguei muito cedo e disse, não, eu sou novo, né, vim ocupar o cargo tal, e... tá bom, então espera aí e tal, né, só às 8h30. Não, beleza, fiquei esperando até às 8h30, e entrava uma, entrava 2, entrava 3, entrava 4 pessoas. E não te chamavam? E não me chamavam, e aí chegou 9h30, chegou 10 horas, veio a pessoa que eu posso chamar que era a dona da empresa, e deu bom dia, né, era a primeira vez que essa pessoa me via ao vivo. Sim, lembrando que foi tudo por telefone. Né? Exatamente, foi a primeira vez que essa pessoa me viu ao vivo. Eu estendi minha mão e essa pessoa meio que ficou em choque
E, enfim, me direcionou para o posto que eu iria ocupar, apresentou na empresa. Eram pessoas... a empresa era 100% de pessoas brancas, entre homens e mulheres, mas eram 100% pessoas brancas. E logo depois passou, né? Fiz os meus primeiros trabalhos ali. Chegou no horário do almoço e o dono da empresa chegou, deu 2 tapas nas minhas costas e falou: aqui não tem racismo. Ele falou isso? Ele falou isso. Ou seja, depois, né, passou algum tempo, que eu fiquei acho que 21 dias nessa empresa. Isso ainda no primeiro dia, isso aconteceu no primeiro dia. Tá, já chegou bem recepcionado, assim, né? Não, tipo, aqui não tem racismo. Deu 2 tapas nas minhas costas e falou: aqui não tem racismo. E seguiu falando e veio aquelas... um monte de frase que, sei lá, pensar em todo o contexto do que aquilo foi falado não é só constrangedor, é triste. Porque eu não sei como é que tu ficou... Como é que tu sentiu quando o cara veio com essa história sendo o teu primeiro dia de trabalho, tu tá tipo pisando em ovos ainda na empresa? Exatamente isso. Eu tava pisando em ovos, eu vi que ia ser um ambiente meio diferente de tudo que eu já tinha trabalhado, porque eram pessoas brancas, né? E no primeiro momento que eu pisei pé naquela empresa, eu vi que ia ser... Era aquelas empresas por células, assim? Como é que era? Sim. Era uma empresa de tecnologia, né? Ao qual eu iria trabalhar. Quantos funcionários mais ou menos, assim, pra tu imaginar? Tu conviveria, assim? Que eu conviveria diretamente era em torno de uns 11, mais ou menos. Tá. Né? Entre analistas e diretores, assim, era em torno desse número, e todos eles... De pele branca. E eu não estou dizendo que todos eram racistas. Eu acho que... Não, até porque a empresa não é racista, tá pelas costas. Exatamente, a empresa não é racista. Aqui não tem racismo. Chegou o dono da empresa e falou em mim. E ele seguiu falando nesse almoço, né? E dizendo que ele tinha uma namorada que era moreninha. Putz. E ele nunca sentiu nada contra ela. Claro, né? Nunca teve nada. Ainda bem, né? E nesse momento, desde o momento em que eu entrei e tinha chegado e me apresentado na empresa, né, da forma formal, eu não tinha falado nada pessoal. Eu não tinha me comunicado, né? Sei lá, não tinha nem aberto a boca pra falar nada. Não tinha puxado um assunto. Eu simplesmente estava executando meu trabalho naquelas primeiras horas da empresa. E a primeira coisa que ele chega e me fala é isso. Aí as pessoas vão pensar: não, pelo menos ele chegou e avisou. Não, mas não é essa a questão. Não precisa avisar nada. Você não precisa avisar. Né? Basta não ser, né? Não precisa dizer, né? Aquela questão do discurso, até que eu já vi que tu mesmo tinha postado no Instagram, certa feita. Tu não precisa dizer, tu não precisa mostrar, tu não precisa tatuar, não precisa andar com uma camiseta. Só não seja. Quando eu falava, eu acho do antifascismo. Que pra mim me incomoda um pouco a galera andando com bota e bandeirinha e, na real, milita errado pra caralho. Sim. Tipo, aquela história, tipo, bonito discurso, mas eu te conheço, tá? É mais ou menos isso. E temos vários exemplos, mas que não vou mencionar aqui porque não veio o caso. Então, eu já me senti constrangido naquele momento que ele falou isso, e todas as ações que ele começou a executar depois, ao longo daqueles 21 dias, denotavam que aquele discurso era só um discurso mesmo. Então, foi uma experiência muito ruim. Foi pra te amortecer a tua chegada e ver um monte de gente branca, tu sendo o único preto, e tu não se sentir mais acuado que tu já devia estar sentindo, né? E é exatamente esse o ponto, cara. Pra gente que é preto, quando entra num ambiente que não tem nenhum outro preto, ou, sei lá, mesmo que seja pardo ou mestiço, é impactante pra caramba. Tu sabe que a coisa vai ser diferente. Porque é toda uma questão do contexto da empresa. Tu chega no local, tu desce do ônibus na empresa, e aí a vizinhança, as pessoas no entorno vão ver: ali tem alguém chegando na empresa, sabe? Sempre tem os vizinhos ficam falando, o comércio ao lado. Ela tá trabalhando num local específico e vai no mercado próximo ali comprar uma água. Tipo, tu é novo aqui, sabe? Né? E tudo isso impactava. E era uma empresa na Avenida do Forte, ali na Zona Norte. E era num local da Avenida do Forte que tem ainda muitos comércios
para um público mais selecionado, digamos Classe assim. AB, assim. Uhum. Então, o fato de circularem ali pessoas que têm grana, a gente sabe que às vezes a coisa descamba pra eu tenho grana e eu posso e eu vou fazer. Eu vou sabe? bancar isso aqui. Sabe? Eu não trabalhava direto com o público, né? Mas quando tinha essa interação era sempre meio complicado e eu posso confessar, inclusive, que eu me sinto acuado, como falou. Eu me sinto acuado quando há esse tipo de situação, porque é um protocolo de segurança, né? Claro. Cachorro que foi mordido por cobra tem medo de salsicha. Então, pô... Que baita analogia. É difícil. Foi difícil, mas, né, os meus orixás me abençoaram aí com essa nova vaga, com essa mudança de carreira, inclusive, com essa mudança de local de trabalho. E eu tô trabalhando num lugar que, embora grande, é absurdamente grande, tem uma política mais introjetada na sua cultura, né? Realmente respeita. Há casos aqui e ali, mas são casos que não refletem de fato o que a empresa... E tu vê mais gente também, com certeza, trabalhando. E isso me conforta, né? Isso me conforta. Claro, a gente, como o próprio professor Pedro já falou uma vez nas postagens dele, a gente acaba se aquilombando. Ele me usa muito esse termo, aquilombamento. A gente vai se aquilombar. Bom, cara, o Sonic Cast, por mais que ele seja um podcast, um produto de áudio, ele é um aquilombamento, porque... Tem conversa com gente jovem, com gente mais idosa, com gente preta, com assuntos variados, com arte, com contracultural. Eu tento manter coisas lógicas. Diversa. Assim, né? É diversa. É tipo isso. É um pequeno coletivo. É mais ou menos por aí. Um pequeno coletivo. Tu sabe que isso que tu contou da questão do preconceito, né, cara? Bom, a gente... foi criança nos anos 90, né, cara? Os anos 90 é um antro de tudo que se hoje em dia fosse feito, não dá, né, cara? E eu tenho noção que eu já fui racista, que eu já fui homofóbico, mas quando eu era muito mais jovem, sabe? Quando vai criando a consciência e principalmente quando tu vai tendo na tua volta amigos pretos, amigos homossexuais, amigas homossexuais, que tu vai vendo que daqui a pouco, se tu for fazer aquela piada que até então pra ti era uma, entre aspas, piada, então vamos rir disso, porque é uma piada, assim como poderia fazer piada de português, de papagaio, ou querer fazer piada de negro, ou piada de gay, mas é uma piada, tu não conta mais, tu vai modificando, porque tu vê, pô, vou estar ofendendo, o cara tá do meu lado, eu tô contando a piada no troço que ele sofre, sabe, pra dar aquele estalo, assim. Não, é aquele tipo de coisa que tu tem que repensar mesmo, porque hoje, e não é hoje em dia, a questão é que a maioria das pessoas, e tu teve essa consciência, a maioria das pessoas vai pensar e vai falar, e como eu já vi muita gente falando... Não, só pra não te cortando, já te cortando, só pra eu finalizar com a minha linha de raciocínio que eu tava falando. Vai, por favor. Esse tempo não, já faz um bom tempo, uma vizinha minha achou uma foto minha na época do primeiro grau, num coleginho aqui do meu bairro, também chamado Medianeira, Colégio Medianeira. Ela, achei uma foto tua da época que tu estudava no Medianeira. Deu uma foto. Ela me mostrou a foto. A foto era eu e mais 3 colegas meus. Os 3 colegas pretos, eu era o único branco entre eles. Eu devia ter primeiro grau ali sei lá, era tipo 5ª, 6ª série. Eu devia ter 12 anos, 13 anos. E eu lembro que eles eram os meus melhores amigos, assim, sabe? E isso era muito bizarro de tu olhar com a distância. Eu dizia assim, cara, peraí, tipo, na época eu não pensei que ele era meu melhor amigo porque ele era preto, então eu vou ser amigo dele pra ele não sofrer racismo, eu vou ser um branco que vai proteger ele. Não, eu era uma criança, entendeu? Tipo, tava só ali. Mas pra tu ver como é de se fazer pensar, tá ligado? O gurizinho daquele coleginho lá hoje em dia tá aqui com o Dinho trocando ideia de igual pra igual e falando, sabe? Tipo, é uma coisa, tipo, parece que a consciência desperta em algum momento e tu tenta não ser. Eu sei que, às vezes, palavras, tu falou do Pedro. O Pedro, a gente se pega muito em termos que são racistas ou que vêm da época da escravidão e que são palavras que estão no nosso vocabulário que a gente, tipo, fala sem saber. Esses dias eu ouvi descobrir que goela abaixo, que o gaúcho fala muito, é um termo racista. E aí eu falei, cara, obviamente eu vou parar de usar. Só que esse pra mim vai ser difícil porque eu falo goela abaixo muito no piloto automático. Pá, isso aí te enfiaram goela abaixo, não sei o que, papapá. Aí, aquela coisa, quando tu te dá conta que
algum ato, alguma ação, ela é errada, tu, como um adulto, cabe a ti saber se tu vai parar de fazer ela ou não. Se no momento que dizem que fazer aquilo ali errado, tu seguir fazendo, bom, então tu tá indo pelo lado do errado, tu não tá indo pelo lado do certo. Às vezes é uma pequena coisa que tu pode modificar, que começa do pequenininho, né? Tu não vai do nada... Tu é racista, como é que eu deixo pra dizer racista? Agora tu para de fazer tudo que tu fazia antes, da pessoa não vai conseguir, mas tu tem que ter a consciência e aos poucos ir trocando vocabulário, formas de agir, palavras, o que quer que seja, porque a dor que a pessoa sente é aquela coisa, foi o que eu falei antes da bandeira da pele. Tu sai de casa, já tô vendo que tu é preto. Se tu é bissexual ou assexual, isso aí tu pode tranquilamente, entre aspas, esconder, né? E não sofrer o preconceito de gênero ou sexual, mas o preconceito de raça, tu sofre no olhar no que tu tá atravessando a rua. E isso é... Inclusive, quando tu falou que tá numa estica e tal, tipo... também sim, isso não, passa pelo racismo. Bom falar, o Jim tá aqui numa estileira que só ele. Não, é que a gente... É necessário. Até porque fazia tempo que eu não te via também, eu fiquei feliz e te vi, que legal. O cara tá bem vestido. Tá estileira pra caralho. Mas isso passa por essa questão do racismo também, né? A gente acaba tendo que se vestir pra de ser uma aceito. forma que seja aceita, exatamente. Né? Não pode ter o luxo de, sei lá... Isso também eu vi no caminho aqui, porque o ônibus passa ali pela Cidade Baixa, tipo, pô... O cara vai no mercado de chinelo, de pijama. Roupa de andar em casa, assim. Eu, infelizmente, não é questão de me dar o luxo. Eu posso fazer isso. Posso fazer. Mas há consequências, né? Sim. Tipo, vou receber um olhar, não vou receber o atendimento que eu esperava que fosse ser atendido. Enfim, né? Aí eu prefiro, tipo, não, vou sair, vou cruzar o mundo aí, sair lá do meu bairro afastado na Zona Norte das Grotas, das Grotas. Pra chegar lá quase na Zona Sul, né? Vou me vestir bem, vou botar um perfume, vou tomar banho. Ou seja, vou cortar a unha. Tu tem todo esse pensamento. Isso é de automático. Situações Isso é automático, cara. Isso é que Mas absurdo. Tu queria virar automático. Algum dia não foi automático, né? Eu queria virar automático. E eu lembro que logo que eu vim morar em Porto Alegre, isso era muito mais forte pra mim. Inclusive... A minha cunhada falava, tu vai ali na esquina, vai se arrumar. Isso eu tinha 13, 14 anos. Mas, tu vai ali na esquina, vai se arrumar. E a gente morava na Bom Jesus. Que só pra gente localizar, um bairro de Porto Alegre. Não é um bairro, é uma escola. Uma escola? É uma escola. Sim. É uma escola. Não é um bairro, claro, é um bairro, mas o fato de ser periférico, uma escola assim, um bairro periférico pra caramba, carente pra caramba. E é um bairro carente. Né? Tem carência de todas as políticas públicas possíveis que vocês possam imaginar. E a gente morava... E na época era muito pior, porque não tinha esse olhar que o bairro era carente. Era só um bairro pobre. E morando ali, tipo, era sempre complicado, né? Eu ia na esquina... vou me arrumar, vou, sei lá, botar a melhor roupa que eu tenho. Não era exatamente o famoso isso, vou né? me arrumar. Vou me arrumar. Vou me arrumar, vou botar a roupa. Aí eu reclamando, porque tá sempre saindo arrumado, tu vai num boteco ali, comprar pão e vai arrumado. Acabei pegando isso e, como tu falou, vira automático. É o tal do protocolo de segurança que a gente acaba tendo, né? Tu vai te blindando, assim. Tu tem esses recortes sociais e tu acaba tendo que se proteger por ter esses recortes, né? É complicado, inclusive pelo fato de eu ser neuroatípico, ter ansiedade, ter bipolaridade e todas as idades. Bipolaridade, high five. Somos os dois. Os guris da bipolaridade. E aí tu acaba, né, criando esses mecanismos pro teu cérebro te poupar tempo, né, de ficar pensando nessas coisas, porque as vozes da nossa cabeça pensam em muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. As vozes da minha cabeça criam uns personagens, assim, fazendo podcast. É bom, porque tu pode ver que boa parte das pessoas que tem podcast tem muitas vozes na cabeça. Tem. O cara tenta canalizar pra criatividade pra outras coisas, porque se o cara for deixar tudo introjetado... É importante. E aí é isso, o trabalho, né? Tu direciona pro trabalho, direciona pra algo que seja bom, né? A gente sabe que não é bom ter esse tipo de diagnóstico, mas... Tu sabe que quando eu, em novembro do ano passado... Bom, já contei essa história aqui, não tem por que não contar de novo.
quando eu tive o surto, que eu fui internado, eu tava num auge de um momento muito criativo, muito falante, que eu precisava colocar pra fora. Tanto que a noite anterior à minha internação, eu praticamente não dormi, só que eu vim descobrir isso porque quando pegaram meu telefone celular, porque ficou com a minha família no momento que eu fiquei internado, tinha na noite anterior, assim, mensagem à 1 da manhã, às 4 da manhã, às 6 da manhã, tipo assim, eu fiquei mandando áudio pras pessoas e conversando, tentando resolver algumas situações que estavam acontecendo madrugada dentro, que é aquela coisa do sono, da gente falar, tu tem que ver como é que tá o teu sono, no momento que tu começa a não conseguir dormir, que teu sono tá afetado, alguma coisa tem ali. Sim. E eu fui diagnosticado com bipolaridade depois de adulto, né, cara? Tipo, eu não nem gripe eu pegava. Eu fui ficar 18 dias internado num hospital, pra mim foi uma coisa, tipo, muito fora da realidade, sabe? Então, tipo, e cada vez mais saúde mental, a gente falou que tá trabalhando agora, falamos no off que tu trabalha praticamente home office, né? Na pandemia, a quantidade de gente que se descobriu com um problema de saúde mental, tendo crise de ansiedade, foi violentíssimo, né, cara? Eu acho que a pandemia mudou o paradigma de muita coisa, né? Sei lá, esses dias eu li uma reportagem que já não é mais assustador nós da geração pós-80 de ter tantos problemas mentais, tantas doenças cardíacas, sedentarismo e etc. Inclusive mencionando a Draft Personal Soccer aqui, que é... A soccer de futebol. Sedentarismo não é uma boa coisa. Então procura a Draft Personal Soccer e vai lá fazer. É aquela coisa, vamos jogar bola, mas ao mesmo tempo trabalhar o corpo. Exatamente. E a mente, né? Porque eu acho que não é só pelo culto ao corpo, não é só por ficar maromba assim. Não, quiser ficar, bem pode longe ficar. disso. Mas é tu se movimentar, né? Pegar um sol, pegar 10 minutos de sol, conviver com uma atividade física, cansar, suar. Sabe que quando eu fui gravar, quando o Dudu participou aqui do podcast, aí eu fui lá e a gente fez um vídeo que a gente usou na divulgação dele me treinando assim e tal. E aí eu fiquei lá, depois ele me levar de moto em casa, e eu falei, vou acompanhar um treinamento dele com a turma. Tinha um cara que era semi-profissional ou profissional que treinava ali com o Dudu pra conseguir colocação em outros times. E tu via que pelo treinamento dele, o jeito que ele batia na bola, o jeito que ele corria, que ele era, não, esse cara é jogador, entendeu? Tipo, tu tá treinando aqui. Jogador cara. E tinha também um cara de biotipo gordo, treinando junto. E eles faziam o mesmo circuito, o Dudu dava o mesmo treinamento pra eles, tinham mais outros 2 ou 3 na turma no dia. E aí isso me chamou muita atenção, porque pela lógica, tu vai pensar, não, treinamento de futebol pessoal. O que tu entende por isso? Bom, o cara vai treinar pra ser jogador de futebol? Não é uma academia. Só que em vez de tu fazer polichinelo e correr na esteira, tu vai jogar bola. Tu faz um circuito, tu chuta, tu pula, tu atravessa cones, tu faz o que ele vai fazer. E o Dudu, foi o que eu achei muito massa, o jeito que ele passa a bola pro cara que é mais habilidoso é diferente do jeito que ele vai passar a bola pro cara que é gordinho, quando tem que dar o chute. Então pro cara que é gordinho, que vai dar o chute, ele sabe que ele tem mais dificuldade. Então ele dá aquela redondinha pra ele, vai certinho. Redondinho e cremosa. Pra não deixar o bordão morrer. E já o outro cara que é profissional, ele dá aquele passe mais esticado pra ele ser obrigado a correr um pouco mais, pra ele se esforçar mais. Mas igual, todo mundo tá ali praticando uma atividade física igualmente com todo mundo, sabe? Isso é muito louco, porque a atividade física, ela ajuda muito, né, cara? Nas questões de saúde mental, principalmente, também. E é importante. Com certeza. Eu fiz capoeira durante muito tempo. Hoje eu não faço mais porque eu não tenho mais tempo pra mais nada. Mas isso... Ainda os efeitos ficam pra sempre, né? Sim. Sinto falta de fazer mais regularmente, mas é bacana. De vez em quando, lá pelas cansadas, eu jogo uma bola. Mas é legal, sabe? Em casa, né? Se puder, faz aí, levanta, enche uns pepão aí de 2 litros, começa a levantar em casa, começa a dançar, faz vídeo pro TikTok. Tudo isso é atividade física. Com certeza. É muito necessário mesmo. Faz um faxinão, bota um som e vai fazer uma faxina. Pô, muito importante, muito importante. Já limpa cara, a casa e te Só mexe. não exagera na clorofina, porque senão tu vai ter o teto preto, cara. Não façam isso. O cheirinho da hora, só que não. Não, aí tu mistura a clorofina com Ajax, com Veja, com Boa, com Coca-Cola. Tu fica totalmente lelé da cuca. Tá louco. Sério. Mano, voltando um negócio que a gente tinha falado ali antes, tipo, que tu, como disse, que viu em mim um potencial pra fazer um podcast, um dia falou,
naquela época, tu sabe que eu até te falei na época, cara, eu nem ouço podcast, eu ouvia, sei lá, o Pretinho Básico, o Cafezinho, programa de rádio, assim, não tinha noção o que era um podcast. E aí, quando, tipo, chegou a pandemia, aquela coisa, a gente tudo em casa, trancado, um monte de ideia na cabeça, tentando não pirar, e eu tinha os textos do livro que eu achei, pensei, não, lá atrás o Jim me falou do podcast, eu, vou fazer um podcast. Daí eu lembro que eu comecei a ouvir alguns, assim, pra entender como é que era podcast, como é que eu ia criar o meu. E aí teve a famosa vez do episódio piloto que tu estava ouvindo e tu disse, o que tu falou pra mim quando tu mandou a mensagem? Tá redondinho e cremoso esse podcast. E aí eu falei, cara, vai ser o bordão, e tu riu assim, não, vai ser o bordão, eu tenho que acreditar nisso. Daí eu lembro que nos primeiros episódios eu falava assim, você está no Sonic Cast, o seu podcast redondinho e cremoso. Tô achando meio estranho ainda, mas vou manter. E eu falava, não tá certo, não faz sentido. Porque se eu tô fazendo um troço porque eu acredito, eu tenho que meter uma vibe. Daí eu começo, você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Tipo, tem que acreditar naquilo. E o fato de eu acreditar naquilo criou que o Sonic Cast sempre foi um lugar, quando eu quero colocar uma ideia, colocar pra fora, ou daqui a pouco assim, tipo, gostaria de falar sobre um assunto que eu não domino, vou convidar tal pessoa porque aquela pessoa domina aquilo, e daí a gente pode desenvolver uma conversa. E eu já te falei que esse microfone aqui, presenteado pela Draft Personal Soccer, voltando umas casinhas atrás, exatamente, é uma espada Excalibur, assim, ele tem um poder muito importante. Se tu tivesse um lugar pra falar o que tu tivesse vontade, assim, um assunto que fosse, que daqui a pouco em rede social tu não acha legal colocar, ou que numa roda de conversa tu já tentou colocar e o assunto não foi adiante, mas se tu pudesse falar o que tu quiser, assim, de verdade, assim, aproveita que esse momento é teu, assim, fale o que tu gostaria de falar, expresse o que tu gostaria de expressar, sobre o assunto que for, alguma opinião tu tem, alguma mensagem que tu gostaria de passar. Porque, afinal de contas, esse podcast só existe porque um dia tu deu a dica dele existir e no outro dia tu deu o bordão sem saber. Então, eu acho que tem esse poder, esse direito, assim. Pode-se dizer que eu sou um produtor acidental do praticamente. Não, inclusive eu tava pensando nisso ontem e tava falando contigo no off sobre isso. Tipo, eu não considero que a minha figura para este podcast fosse necessária. Né, de falar. Assim. Ainda bem que é só tu que acha isso. Pois é. Discordamos profundamente dessa situação. Mas eu sou um cara que gosta muito de quadrinhos. Inclusive foi assim que eu cheguei no Sonic. Numa época até me chamavam de uma espécie de enciclopédia, mas como todas as coisas que falam sobre mim não é problema meu, é problema das pessoas. Tá certo. Eu escrevi, e isso é um negócio que eu ainda penso e pensei até durante a Copa. Né? Foi uma coisa que foi muito próximo de acontecer. Uhum. Eu escrevia muito de futebol. No falecido blog Impedimento, quem for da área aí, busque nos seus arquivos de internet. Ainda existe, acho que a página no Twitter, impedimento.org. Se tratava mais de futebol sul-americano e eu escrevia de vez em quando lá sob um pseudônimo, então vocês que busquem, vocês lutem lá. Uhum. Não vou falar qual é. E eu acho que era isso, acho que basicamente quadrinhos, mas aí virou uma coisa que, tu chuta uma pedra aí, tem 500 pessoas falando de quadrinhos. Futebol hoje também tem muita gente falando, inclusive muito voltado para a área que eu atuo profissionalmente hoje, que é com dados, né? Aliando futebol e dados, né? Virou uma coisa muito cartesiana o futebol hoje em dia, né? Muito aliado a matemática e ciências de dados e análise de performance e essas coisas. Virou uma matemática total. Virou uma espécie de matemática, né? Virou uma ciência exata o futebol, de certa forma, né? Até certo ponto ficou chato de acompanhar algumas coisas, né? Mas basicamente eu acho que é isso, cara. Eu não sei se eu tenho algo muito impactante pra falar. Não precisa ser impactante, mas algo que tu gostaria de. Na verdade, eu tenho colocar. uma coisa, não é impactante, mas é algo que eu não vou elaborar, mas vou deixar no ar. O Batman não é miliciano. Ainda bem. O Batman não é um miliciano. Isso é uma... Sabe o efeito Mandela, né? Sei que as pessoas vão contando uma história. Isso é o efeito Mandela, tá? Isso é um efeito Mandela. Essa ideia de que tiraram que Batman é um miliciano, um playboy que... Não é. Isso foi uma história que foi escrita de uma forma que deu a impressão de que o Batman era esse tipo de personagem ali nos anos 80. E como a gente cresceu acompanhando essa história, a gente cresceu a partir do espólio dessa história,
do Frank Miller, que é o Cavaleiro das Trevas ali. Inclusive é uma HQ muito boa para quem quiser acompanhar. Mas a impressão que ficou ali é que o Batman era um cara miliciano. Ele simplesmente sai da aposentadoria, começa a pegar arma, entra num tanque de guerra e para acabar com o crime na cidade. Só que a coisa não funciona desse jeito. Se pegar outras histórias antes e depois dessa Cavaleiro Solitário, a coisa é bem diferente, a pegada é diferente, né? Então o Batman não é um miliciano. Pra deixar bem claro. Bem claro. Sabe que o Cavaleiro das Trevas, pra mim, é talvez a maior trilogia de filmes já feita de super-heróis até hoje. Assim, E eu né, não cara? gosto dessa trilogia. Tu tá brincando, velho? Eu não gosto. Tu tá São brincando. filmes sensacionais, eu acho que foram muito bem feitos, mas eu não gosto dessa trilogia justamente porque pegam esse lance do Batman ser um miliciano, tipo, tem essa pegada meio... Ah, não, o Batman vai salvar e vai pegar a minha arma e vai acabar com tudo. Não, e tem uma parada muito esquisita nesse filme, né? Agora tu me chamou a atenção. Tu é a primeira pessoa que eu conheço que gosta de Batman e que não gosta dessa trilogia. Não gosto não. Pra tu ver, por isso que tu tá aqui. Eu quero coisa diferente nesse podcast, tá ligado? E, pô, tem uma parada muito estranha também, né? A partir do momento que considera o Batman saindo meio-dia vestido de Batman, eu já acho que começa a achar Mas esquisito, né? é estranho. Aí vira cosplay. Tipo, parece um cosplay. O cara tá ali de armadura e tal. Tipo, o Batman mesmo, da galhofa, é o Batman e Robin. Esse é um dos filmes que eu mais gosto do Batman. Aqueles que eles subiam de lado nas escadinhas, assim, no prédio, que era o... O Batcard. Batcard. Tá ligado? O Batcard? Uhum. Pois é, o Batcard, o Visa Batman. Muito sensacional. Perfeito. Aquela pegada ali é sensacional. Tá louco. É um filme incompreendido aquele do Joel Schumacher, tá? Mas, pô, eu acho que é meio exagerado a trilogia. Mas o melhor, com certeza... inclusive, não, é uma trilogia que não é uma trilogia, né? Porque tem o filme do Coringa ali. Tem o filme do Coringa, É o exatamente. filme do Coringa, porque aquele filme não é o Que é o filme Cavaleiro das Trevas. sim, exatamente. É o filme do Coringa. Tá certo. Não é o filme do Batman. Esse é meu favorito, inclusive. Não, acho que é da maioria, né? Sim, É da sim. maioria, né? Inclusive eu tenho um banner gigante encostado ali no canto. Tá ali. Tá lá no canto. É o filme do Coringa. É o filme do Coringa. Ali, Eu viro sempre pro lado do Coringa. Do outro lado tem o Batman. Não, mas É dos dois lados esse banner. Eu sempre deixo virado pro lado do Coringa pra tu ver aqui pra mim. É perfeito. E o que é? A gente tá nas frases impactantes, né? Nas considerações. Não, vou deixar uma frase impactante. Tu vai escolher hoje qual será a hashtag do episódio 39 do Sonic Cast. Olha só, sempre quis chegar nesse momento, né? Mandava as hashtags, agora tu pode Caveirinha sorridente. Boa. Se você chegou até aqui no Sonic Cast, episódio número 39, vai mandar a hashtag Caveirinha sorridente. Caveirinha sorridente, coisa linda. Mano, te agradecer por ter vindo lá das grotas, que nem tu falou, pra conversar aqui hoje. Tu disse que tu não é tão interessante pra conversar no podcast. Eu vou te contar, eu fiz 20 episódios do podcast que era só eu. Se eu achasse que era importante chamar gente pro podcast, eu não tinha feito 20 episódios sozinho, porque eu não me considero uma pessoa importante, mas eu gosto de falar, e daí eu quero chamar as pessoas também gostam de falar junto. Como eu te disse, a primeira convidada presencial foi a minha mãe, que nem rede social tem, ou seja, não tinha como ficar fazendo collab no Instagram com ela, pedindo pra ela repostar a roupinha, não. Eu criei um negócio que é pra eu colocar pra fora os meus anseios, as minhas vontades e fazer com que os convidados também se sintam confortáveis pra ter essa sensação de fazer a mesma coisa. E tu, lá atrás, me deu a ideia de ter um podcast, depois deu a ideia de um bordão, tu tinha que estar aqui de qualquer forma. Então saiba que, pra mim, hoje, eu é que tô feliz que tu tá aqui, que a gente finalmente conseguiu se encontrar e gravar, e conversamos no off, que um monte de coisa já também, vamos seguir conversando aqui, tomando mais um cafezinho aqui e tal. Muito importante. Então a honra é toda minha. Velho, quer deixar redes sociais aí, como é que as pessoas te encontram? Quer deixar contatos, alguma coisa aí? Com certeza também, porque eu faço trabalhos por fora, tá? Ó, por fora. Levanto paredes, deixo massa. Não, mentira, não sou tão bom assim. @esquizofarias. A melhor arroba de todos. Pô, é sensacional, né? Essa já falaram, pô, mas eu não consigo te achar. Não, mas tudo bem, é que a minha arroba é meio diferenciada, né? Eu não posso. Eu nunca dei minha arroba no trabalho. Sim. Minha arroba no trabalho. Essa frase é peculiar, bem né? colocada. Eu vou pensar, eu vou levar isso pro meu psicólogo. Eu nunca dei a minha arroba no trabalho justamente porque, né? É estranho tu falar pro teu chefe, não, me segue lá, @esquizofarias. Mas, beleza. Mas essa é a minha arroba, esquizofarias no Instagram. Ultimamente eu não ando postando, mas de vez em quando eu posto lá umas bobagens, umas palhaçadas lá. E tudo sobre Grêmio e racismo e piadas de tiozão, né? Vocês vão achar lá. Sim.
Honrando os 39 anos. Honrando os 39 anos, porque agora eu já posso fazer piada de tiozão. Sim. Eu tinha um Medium, ao qual eu não estou escrevendo mais, mas talvez se começar a aparecer gente, eu vou escrever de novo. medium.com/esquizofarias também. E eu tô com um projeto de fazer uma newsletter a 50 centavos, chamada Padaria. Eu espero que não roubem a minha ideia, tá? Já tá. E porque infelizmente já tá registrado o URL. Então, tá bom. Vocês vão ter que fazer Padaria 2 ou Filial 2, tá alguma certo. coisa assim, tá? Eu acho que é isso, cara. E os trabalhos, né? Se vocês precisarem de revisão textual para seus respectivos TCCs e trabalhos acadêmicos, chama nós. É os guri. É os guri. Bom, se você tiver ouvido esse podcast ao acordar pela manhã, o que a gente vai desejar? Bom dia. Bom dia. Agora, se tu almoçou, porque você conhece, né? Se tu não botou o rango pra dentro, não almoçou, não se dá boa tarde. Então aí sim eu te desejo uma boa tarde. Agora, tu chegou do serviço cansado, ou tá ainda daqui a pouco em período de férias, vai saber. Mas é de noite, uma boa noite pra ti. Ou se tu é tipo nós, que às vezes dorme mal e perde o sono, e precisa de colocar um podcast ali pra pegar no sono de novo. Tiver na tua madrugada ouvindo o Sonic Cast, o que eu te desejo? Uma boa noite. Boa madrugada pra você. Boa madrugada. Boa madrugada. Um beijo, diz um lugar do corpo completamente aleatório aí. Estômago. Boa. Um beijo no seu estômago, porque para ouvir este podcast você tem que ter estômago também. Um beijo para os meus amigos, amigas e amigos. Um beijinho e tchau, tchau. Você acabou de ouvir Sonic Cast, o programa do Sonic, com patrocínio de Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Siga no Instagram em @Draft Personal Soccer. Sonic Cast, apoiador oficial do projeto Reciclave. Vai no site reciclave.com.br. Sonic Cast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.